Fala, rapaziada, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é o bonitinho e o doidão. Hoje eu quero compartilhar com você de duas pessoas, dois homens de Deus. Um deles é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, que tinha uma formação acadêmica robusta, sólida. Ele era um estudioso, conhecia os livros, conhecia as escrituras e em alguns momentos é até assim interessante, né? Como ele se coloca, como que ele fala de Jesus. A Bíblia diz que quando ele chegou no Areópago, lá na Grécia, ele viu muitos deuses e ele viu que tinha um altar ali que estava escrito ao Deus desconhecido. E aí ele chega e, em vez de falar contra a idolatria daquele lugar, ele chega e fala: eu vejo que vocês são muito religiosos aqui, vocês têm muitos deuses, e eu vi ali que tinha um altar ao Deus desconhecido, é sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Paulo era um homem de Deus e Deus usava ele. Coisas poderosas aconteceram através do ministério do apóstolo Paulo. Mas tem um outro homem de Deus também na Bíblia, que foi Pedro. Pedro era bem diferente de Paulo. Pedro era mais doidão. Se Paulo era o bonitinho, estudado, aquele cara, né, acadêmico, Pedro era maluco, Pedro era ousado, Pedro era atirado. Era aquele cara que Jesus apareceu lá na água, o pessoal não via com clareza, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me chama que eu vou aí. Ele sai andando sobre as águas, porque Jesus o chamou. Pedro era esse aí, ele já saía falando na frente de todo mundo e falava besteira também. E uma vez lá Jesus falou: olha, vocês vão me negar, vocês vão me abandonar. Pedro fala: eu não. Todos aqui, falando para os discípulos. Eu fico imaginando os outros discípulos olhando para ele. Lá tá. E Pedro: todos aqui, Senhor, pode te negar, mas eu não. Eu não. E aí o Senhor fala: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, rapaz. Nem vai ser uma vez só. Então Pedro estava sempre ali, né? Quando via, já falou. Quando eu vi, eu já fiz. Pedrão é esse tipo de crente, esse tipo de... Tinha esse perfil, né, desse cara atirado. Inclusive o apóstolo Paulo uma vez precisou repreender ele duramente, severamente, porque ele não queria comer, não queria se misturar ali com quem não era judeu. Ele estava ali com o pessoal judaizante, comendo só comida de judeu. O apóstolo Paulo falou: mas que conversa é essa? Nós estamos aqui levando o evangelho de Deus, que é para todos, nós estamos levando Jesus, você só fica com os judeus? Esse era o Pedrão, mas era homem de Deus, usado por Deus. Grandes milagres aconteceram através da vida, do ministério, da pregação do apóstolo Pedro. Enquanto que o lenço do apóstolo Paulo curava, a sombra do apóstolo Pedro curava também. Grandes homens de Deus. Um, o bonitinho, o outro, o doidão. Um com uma formação acadêmica invejável, o outro mais atirado. E eu quero encorajar você hoje. Talvez você seja o bonitinho. Recentemente eu ouvi de um irmão, falou: pastor, eu fico pensando, né, sobre liderar, acho que eu não levo jeito para isso, né? Eu sou uma pessoa assim mais pacata, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e eu vejo outros irmãos que eles são tão atirados, eles são tão ousados, eu acho que eu não tenho assim muito perfil para liderar. Eu falei: não, irmão, não é isso não, Deus usa você com os dons que Ele te deu. Porque eu também já ouvi o contrário, esses irmãos que são mais Pedrão, que quando ele percebe, ele já falou, ele já fez, e aí fala: ixi, já saiu, já foi, já era, não dá mais para voltar para trás. E já irmãos me procuraram também para conversar sobre isso. Falaram: pastor, desse meu jeitão aqui, eu vejo outro irmão lá, ele conhece tanta coisa. Irmão, se você é assim, Deus te usa assim também. Talvez você seja um Pedro, Deus usa Pedro, Deus usa Paulo, Deus usa aquele que não tem papas na língua, porque tem gente que vai ser alcançada por gente como você. Tem gente que você não chegar junto, não chegar chegando com esse seu jeitão, ele nem te ouve. Outros, se não for desse estilo de Paulo, com toda essa argumentação,
com toda essa sabedoria, ele nem para ouvir. Mas o que acontece? Deus ama a todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então Deus levanta os seus homens, Deus levanta os seus profetas, e Deus levantou você nesses dias, nessa geração, com esse perfil que você tem. Então, querido, você que está me assistindo hoje, não pense que você tem que ser outra pessoa para Deus te usar. Não pense que você tem que ser como o outro, porque isso vai ser um peso para você, aí a igreja fica chata. Deus te deu dons, Ele te deu habilidades, Ele te deu talentos e Ele vai usar o que você tem na sua mão. Ainda que seja só uma funda, ainda que seja só uma pedrinha, é isso que Deus vai usar. Deus tem propósitos grandiosos, poderosos e eternos através de você. Se coloca à disposição do Senhor, que você vai ver o mover do Espírito acontecendo e você sendo usado por Deus. Eu sou o pastor Rogério, eu não quero igreja chata.